Olá, meus amigos, minhas amigas, seja bem-vindo ao mais um podcast, Um Momento com o Dr. Eli. Quero convidar você para participar desse bate-papo, assistir esse podcast que vai ser de assim, suma importância, muito interessante. Nós hoje estamos com uma convidada muito especial, né? Nossa amiga Roseli. Roseli, seja bem-vindo ao podcast Um Momento com o Dr. Eli. Boa noite a todos, boa noite, doutor Eli. Muito obrigada pelo convite. E eu acho que hoje nós vamos ter um momento de muito bate-papo, de muita alegria e Informação. de muita informação aqui. Legal. Roseli, você é moradora de Seropédica, é isso? Sim, sou moradora de Seropédica. Roseli, só por curiosidade, quantos anos Seropédica tem de emancipação? Seropédica hoje vai fazer, em 12 de outubro, Seropédica faz 27 anos de emancipação. Tá, e Seropédica fazia parte de qual município antes de emancipar? Seropédica fazia parte de Itaguaí. 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 Era o município de Itaguaí que emancipou, separou Seropédica e, através de um plebiscito, transformou Seropédica no município, Ah, legal. 27 anos vai que fazer então. vai fazer Vai fazer. Seropédica, Então, hoje dia Seropédica. 12 de outubro. Muito bem, muito bem. Ô, Roseli, hoje você atua em qual área? Qual é a área de atuação sua em Seropédica? Minha área de atuação em Seropédica é a educação, Secretaria de Educação, sou servidora da educação. Certo. Você já lecionou? Você é da parte administrativa? Foi o início da sua carreira na educação? Então, quando eu fiz o concurso para a educação, eu não acreditava muito em concurso público, eu era daquela leva de pessoas que não acreditam em concurso público, acha que concurso público é um jogo de cartas marcadas, e eu não acreditava. Certo. E aí eu tive incentivo do meu marido na época para fazer o concurso da educação, como eu não acreditava, eu acabei fazendo para o cargo, que era a escolaridade que eu tinha na época, eu fiz para o cargo de merendeira. Correto. Uhum. E aí passei no concurso, entrei, não sabia, não conhecia muito concurso público, nunca me aprofundei. E achei assim, vou fazer, não vou passar mesmo, então faço, nem olhei edital, nem vi os cargos. Eu fiz por fazer. Na verdade, faltou informações, né? O que na maioria das pessoas hoje ainda tem, né? A gente tem acesso a muitas informações, não é isso? Mas algumas delas são tolhidas, né? Algumas informações, elas parece que são blindadas para não chegar à sociedade, para que a sociedade não tenha clareza de fato dos processos que elas têm direito, né? Parece que a coisa funciona Sim, meio que cercado, meio que bloqueado, né? sim. Naquele tempo já existia e hoje ainda tem, né? Um pouco mais de clareza por causa do advento da informática, né? Da internet e tudo, mas ainda tem pessoas que desconhecem muito das informações que elas têm de direito, né? Sim, ainda tem muitas pessoas hoje em dia que elas acreditam naquilo que é falado. Elas não buscam ler, aprender, elas não buscam a informação em si. Então, se alguém que elas conhecem, que elas confiam, chega para elas e diz que ela pode fazer aquilo, ela não vai procurar saber a verdade. Ela vai se guiar pela pessoa que ela confia. Sim. E nem sempre a pessoa que ela confia está falando a verdade para ela. Sim, ou essa pessoa não tem toda a informação também, pode ser também, né? Sim, Que ela viva também. porque tem muita gente que gosta de, por exemplo, eu conheço candidatos concurseiros que, para desmotivar outros candidatos, eles costumam ir na rede social e falar: não faz não, é concurso público de carta marcada. Aí muita gente fica desmotivado e sobra mais oportunidade para ele Ah, passar no correto. concurso e entrar. É mesmo? Isso aí para mim é novidade, viu? Isso Eu, acontece eu muito. nunca tive contato com com essa informação. Acontece muito. Roseli é uma mulher guerreira, a gente já sabe de algumas histórias que você passou na sua carreira, né? Nessa lida aí de funcionária pública municipal, né?
Uma das histórias que eu já ouvi falar foi uma briga, né, no bom sentido, né, mas é uma briga travada mesmo, né, por direitos que o funcionário público tinha e, na verdade, não se praticava, né? Ele não tinha o benefício desses direitos. Conta pra gente, Roseli, como é que iniciou essa história sua com relação a brigar pelos direitos dos funcionários públicos de Seropédica? Então, na verdade, a luta começou um pouquinho antes. Quando eu trabalhava lá no centro do Rio, e eu pegava ônibus todo dia para vir para casa, ficava 2, 3 horas dentro do ônibus, até que um dia um ônibus passou numa manifestação no centro do Rio, e eu vi lá uma turma de professores, um monte de gente com placas pedindo aumento de salário. E aí, no momento que meu ônibus estava passando, estava estourando várias bombas lá, e o ônibus encheu daquela fumaça, e na minha cabeça eu falava assim, esse povo atrapalhando, já são servidores públicos, já ganham bem, esse povo quer mais o quê? Eu tô aqui, trabalho de segunda a segunda, e tô querendo chegar em casa, e o povo tá brigando, servidor público ganha muito bem, até eu virar servidora pública. Até você virar servidor. Até eu virar servidora pública e ver que a realidade do servidor público não é nada parecido com o que se fala por aí. A realidade é bem diferente. Quando eu entrei no concurso público, eu ganhava um salário de R$ 3.500 e meu primeiro salário veio R$ 600, abaixo do salário mínimo, que era de 695 na época. Eu falei, bom, mas pelo menos eu vou ganhar um auxílio transporte, um auxílio alimentação, alguma coisa. Não, era só o salário, não tinha mais nada. E aí eu falei, gente, mas eu não vou me conformar com isso, mas é uma matrícula também, agora que eu entrei eu não vou sair, porque assim, é difícil para entrar, mas se você der valor ao esforço que você fez, você não quer sair. Eu falei, não quero sair. As pessoas que trabalhavam já ali no município de Seropédica, eles falaram para mim que não, você não vai, não, sempre foi assim, vai continuar assim. A gente já está aqui há 10 anos e nunca vai mudar. É melhor você exonerar, procurar outra coisa para você. E eu vi muitos pais de família que não tinham como sustentar a sua família ganhando menos do que um salário mínimo. E aquela minha parte que eu tenho desde pequena, que é de não aceitar as coisas do jeito que estão e tentar mudar, ela florou. E aí, a gente conversando em grupos de WhatsApp, no Facebook, a gente começou a se unir e um grupo de servidores resolveu buscar por melhorias. Sim. Só que, quando você fala de educação, você logo pensa, quando eu falo para as pessoas assim, eu sou educação, as pessoas falam assim, mas você é professora, você é coordenadora? Não, eu fiz concurso para merendeira, na época. Sim. Então, assim, as pessoas falavam assim, Roseli, mas o que pode fazer uma merendeira de escola? O que pode fazer uma merendeira que passou no concurso, mas você não é professora, como é que você vai entender? O seu cargo não dita quem você é. O teu conhecimento e as coisas que você procura aprender, que o seu ler leis, conhecer, buscar mais conhecimento, ele faz a sua caminhada ser diferente. Amém. E foi isso que eu fiz. Eu fui buscar sobre a estrutura dos cargos do município de concurso público, até que eu percebi que tinha um sindicato, o SEB, que poderia me ajudar. SEB é o Sindicato dos Servidores da Educação. Sim. E aí eu fui procurar o sindicato. E na luta pelo sindicato a gente percebeu que o sindicato não fazia tanto como ele poderia fazer. A gente percebeu que a estrutura do sindicato poderia ser melhor. Sim. E a gente não se contentou ali, a gente foi buscar fazer parte do sindicato para ir mudar a realidade. E aquilo que a gente pensou que era fácil, não foi tão fácil assim. E a gente teve que aprender, eu tive que aprender a negociar, porque eu era aquela pessoa que queria brigar, mas quando você senta, olha para trás e vê que atrás de você tem quase 2.000 pessoas que dependem do que você está fazendo, você aprende a negociar, aprende a engolir sapos, aprende a fazer muita coisa que normalmente você não faz. E eu tive que aprender a negociar por eles. Então, assim, eu era uma merendeira
que saí da cozinha e fui para o sindicato e passei a sentar com secretárias de educação, com juízes, com promotores, Que com legal. desembargadores, e as pessoas não acreditavam, elas olhavam para mim e falavam assim, mesa de Ministério Público, tá, Roseli, mas você é professora de qual ano? Eu falei, não sou professora, meu cargo é merendeira, Sim. né? Então, assim, as pessoas ficavam sempre surpresas, faziam um silêncio enorme, falavam, mas como você tem tanto conhecimento? Estudando. E quando eu entrei para o sindicato, não é só você ler, você tem que entender do que você está falando. Foi aí que eu resolvi fazer uma faculdade que você entende realmente como funciona o município por dentro, que foi a Faculdade de Gestão Pública. Eu me especializei na gestão pública para entender como funciona o orçamento público e a administração pública como um todo. E aí a gente viu que o município arrecadava bastante e não fazia melhoria para os servidores porque não queria. E quando a gente conseguiu provar isso através dos orçamentos, através das legislações, com a ajuda do Ministério Público e da Justiça, a gente foi para a luta, porque a gente tinha certeza que dava. E a gente foi para a luta. E com muita luta, com muita greve, paralisação, com muita perseguição, porque eu cheguei a perder meu salário por 3 meses, e a categoria votou e falou que eles pagariam nossos salários do bolso deles. Cheguei a sofrer processo administrativo para ser exonerada do município, mas nada disso fez a gente parar. Pelo contrário. Pelo contrário, porque tinha hora que eu pensava até em desistir. Eu chegava em casa e falava, meu Deus, a gente arrumou uma lei, a lei foi aprovada, ela não vai ser paga, o que eu vou falar para eles? E aí, quando eu chegava na rua, olhava para o rostinho de cada um daqueles servidores, a gente chegava na porta das escolas e eles felizes falando, vai sair, um dia vai sair? E eu falava, vai sair. Mas nem eu tinha certeza que ia sair. Mas olhando para eles, eu ganhava força. Sim. E foi através da força deles que não deixou com que eu desistisse, como outros diretores também desistiram. E aí a gente se tornou vitorioso. Porque hoje a educação seropédica, hoje uma cozinheira, que hoje a gente conseguiu trocar, ela ganha em média quase 3 mil reais. Cara, que legal. Quase 3 mil reais. Então, assim, qual outro município paga isso para uma cozinheira? Que eu ouvi de uma secretária de educação. Eu queria saber quem foi a pessoa que fez com que o pessoal da limpeza da cozinha ganhasse dinheiro, ganhasse mais. Porque assim, só pode ter alguém aí mexendo os pauzinhos o pessoal da limpeza da cozinha. Mas não é, porque servidor da educação é todo mundo. A educação ela é um todo. As pessoas acham que na educação só tem professor, mas não tem professor. Tem todos os outros cargos administrativos que fazem a educação acontecer. A partir do momento que você pisa dentro de uma escola, você é parte pedagógica daquela escola. Sim. Você ensina fazendo uma comida, servindo uma comida, limpando uma sala de aula, limpando o banheiro da escola, atendendo, abrindo um portão para um aluno sair, entregando um aluno para o pai, recebendo uma aluna, recebendo o pai, na sala de aula os professores, na secretaria das escolas fazendo matrícula. Então, todo o tempo você está ensinando ali. Você é observado o tempo todo, principalmente pelos alunos dentro da educação. Legal. Então, é uma questão de educação, né? Sim. É uma questão de formação e educação. Então, a educação não se faz só com o professor. Imagine um colégio, uma escola que tenha só professor. Ela não funciona. Não vai funcionar. Imagine uma escola que tenha só o diretor. Não vai funcionar. Então, a educação, assim, entende que é um grupo de pessoas, né, de funcionários com funções diferentes, que é para fazer, de fato, aquela instituição funcionar. Levar o conhecimento aos alunos, às crianças, alunos que ali estão, né? Muitos adultos também. Então, você conseguiu, então, interiorizar isso, né? Pegar essas informações, absorver essas informações e numa coisa muito peculiar sua, me parece, né? Muito pessoal, essa mulher guerreira que não se dobra por qualquer coisa, né? Por qualquer situação. Então, mudou a história de uma cidade toda, né? Eu não posso nem dizer de um grupo,
educadores, o grupo de professores, ou a educação, porque com certeza, por trás dessas pessoas, por trás de uma diretora, por trás de um educador, por trás de um porteiro, por trás de uma cozinheira, tem uma família. Não é Sim, isso? Tem uma família. sim, Então, os familiares dessas pessoas, né, desses profissionais da educação, eles então foram beneficiados por essa mulher guerreira, por essa vontade de vencer, de mudar a história que era imposta até aquele momento, não é isso? sim, sim. A luta ela não é fácil, ela é difícil. Muita gente você deixa pelo meio do caminho, porque muita gente acredita que é uma coisa que você consegue em 2, 3 meses e não é. E aí muitos dos meus amigos, porque ninguém faz nada sozinho. Eu tinha um grupo que era os diretores do sindicato, que alguns na primeira gestão já desistiram, foram buscar outros horizontes, porque não acreditavam, alguns não acreditavam que a situação ia melhorar. E hoje, a educação de Seropédica tem um dos melhores salários do Rio de Janeiro. O plano de carreira já está precisando de reformulação de novo. Mas já existe um plano de carreira em execução em Seropédica? Existe esse que nós conseguimos reformular. Porque tinha um de 2004 que ele era um plano de carreira que não abrangia os servidores do concurso de 2013. Não abrangia esses servidores. Como hoje a gente tem em Seropédica uma guarda municipal que está lá desde 2017 e não tem plano de carreira. Entendi. A gente tem servidores da saúde que tem um plano de carreira junto com a administração total. Um plano de carreira que está defasado. A saúde precisa ter seu plano de carreira para valorização. E servidores da administração pública têm que ter a reformulação do seu plano de carreira. E a guarda municipal precisa do seu plano de carreira. Servidor público que não tem plano de carreira, ele está perdendo dinheiro. Porque o servidor público, ele está ali, ele é incentivado a se formar, a estudar. Um guarda municipal que entrou com ensino médio, se ele fizer uma graduação, e se ele tivesse um plano de carreira, ele ganharia 10% por aquela graduação. Se ele fizesse uma pós, e o plano dele fosse nos trâmites do que tem hoje no município, ele estaria ganhando 20%. E aí a gente está falando de uma guarda municipal que entrou em 2017, que a partir de 2020 já poderia estar recebendo 10 ou 20% no salário, mas não tem plano de carreira. Se fizer uma conta rápida, eles estão perdendo muito dinheiro. Rapidinho, muito, muito, muito. É muito, para o servidor público, um plano de carreira é a vida dele. E Seropédica, então, tem hoje plano de cargos e salários? Existe algum instituto de previdência? Sim, tem o Instituto de Previdência, do qual eu fiz parte agora. Fui convidada pelo prefeito para fazer parte do Instituto de Previdência. Aham. Eu fui eleita em 2020, 2019, como conselho de administração do Instituto. Sim. E aí os servidores elegem, entre os servidores, pessoas que eles acham capacitadas para ajudar a administrar o Instituto de Previdência. Sim. E aí, entre esses, eu fui eleita para fazer parte do Conselho de Administração, que é o Conselho Superior do Seroprev. É quem realmente decide as coisas dentro de um Instituto de Previdência. Seroprev. Seroprev, Instituto de Previdência de Servidores Públicos de Seropédica. Tá. E quantos anos tem? Já vocês têm ideia de quantos anos tem a Olha, o Seroprev? Seroprev, ele fez ele está com 15 anos. 15 anos. 15 anos de Cara, existência. para um município que vai fazer 27 anos, Sim. ter um instituto, isso é uma grande vitória, é um grande legado, né? Isso. Ter, né? Antes nós tínhamos um fundo de previdência que se transformou no Instituto de Previdência. Hoje o Instituto é uma autarquia. Ele é como se fosse uma prefeitura. Ele funciona à parte da secretaria, da prefeitura municipal. Ele tem seu presidente, sua diretoria executiva, seu controlador, seu procurador, seu setor de departamento pessoal, RH, folha de pagamento, suas licitações, é totalmente independente. Tá, legal. E essa conquista, Roseli, com certeza não foi algo barato, custou muito para você e para vocês, né? Houve algum momento que você lembra
na tua carreira, nesse percurso aí, que tivesse algum embate com a polícia, algo que marcou a sua história como servidora? Então, nós tivemos, porque assim, quando eu era CEP no município de Seropédica, eu não era só CEP no município de Seropédica, eu também era CEP no estado do Rio de Janeiro. E enquanto CEP no estado do Rio de Janeiro, a gente lutou contra algumas demandas que vieram a nível municipal, a nível estadual, que foram plano de carreira do município do Rio, plano de carreira da rede estadual, reforma da Previdência, que foi uma das maiores lutas que a gente teve a nível nacional, onde Você participou dessa demanda participei, também? participei, porque muitos servidores hoje, e não só servidores, porque a reforma da Previdência, quando ela passa, ela afeta não só servidores, Toda a como todos os população. trabalhadores que têm que contribuir mensalmente com seu INSS e servidores públicos com seus institutos de previdência ou fundos de previdência. Então, a reforma da Previdência, ela muita gente não sabe que hoje, se você entrou servidor público depois do dia 30 de dezembro de 2003, você vai se aposentar com 80% da sua Seu rendimento. 120 maiores contribuições. Ah, é? Se você entrou até 31 de dezembro de 2003, você recebe integral. Aquele salário que você ganhava, se você conseguir se aposentar com tempo mínimo de contribuição, e aí vai uns cálculos, e com a idade mínima, você recebe integralmente aquilo que você ganhava. Agora, se você entrou no serviço público a partir de 1º de janeiro de 2004, qualquer servidor público que tenha entrado vai se aposentar com 80% das maiores contribuições. Você não se aposenta com o último, então muita gente não sabia. Isso passou em 2004. Essa reforma da Previdência começou em 2004, mas ela passou em dezembro de 2003. E aí, quando começou a reforma da Previdência de 2017, as pessoas acharam que essa reforma ia tirar o que aconteceu lá atrás. Mas não, ela vem sendo cada vez mais rigorosa. Cada vez mais rigorosa. Então, assim, a gente estava lidando com uma reforma que ia tirar muito de quem fosse se aposentar. As pessoas praticamente iam ter que morrer trabalhando, do jeito que estava a reforma de 2017. Então, a gente foi uma luta conjunta, servidores estaduais, municipais, universidade rural lá em Seropédica, assim como tantas outras universidades públicas no estado do Rio de Janeiro. E a gente foi para a rua, para as ruas do centro do Rio, e uma das maiores batalhas foi o dia 28 de abril de 2017, quando houve uma guerra no centro do Rio de Janeiro e saiu muita gente ferida. Muita gente ficou cega naquele dia, tomou bala de borracha nos olhos, no corpo. Mas a gente estava ali não para fazer arruaça, como disseram. A gente estava ali lutando para que as pessoas pudessem se aposentar. Os trabalhadores pudessem se aposentar com dignidade. E muita gente não entendia aquilo. E naquele dia 28 de abril, a gente estava manifestando sem nada e veio a ordem do governador na época e mandou a polícia atacar todo mundo. E a polícia, o choque veio e jogou uma chuva de bomba, literalmente. Era bomba caindo para todos os lados. Era gás lacrimogêneo e, assim, a gente passou um sufoco, mas ninguém arredou o pé. Até que teve um comício lá na frente, em frente à Cinelândia, e eles tacaram as bombas no palco para acertar todo mundo, acertar até os políticos que estavam no palco, e ali foi encerrado aquele ato. E uma semana depois a gente voltou de novo às ruas, a polícia menos rigorosa, né, o choque menos rigoroso, porque o governador tirou a ordem para bater nos professores, que a ordem era para bater, tirou a ordem e a gente mais uma vez foi para a rua manifestar e conseguimos barrar a reforma da Previdência. Só que em 2019 a educação não tinha tanta força, os servidores públicos não tiveram tanta força e ela acabou passando. Ela passou não tão rigorosa como ela estava. Ela sofreu algumas reformulações, mas passou.
Hoje em dia é bem difícil alguém conseguir se aposentar. E Bem viver, difícil. e viver o mesmo padrão, né? Isso Que aí. tinha quando ainda estava nativa, né? Isso, as regras de aposentadoria é uma coisa bem complicada. Uhum. Mas hoje em dia, por exemplo, a gente tem aí as doenças tidas como doenças degenerativas, aquelas doenças tidas como incuráveis, elas já não te dão mais uma aposentadoria integral. Agora você entra numa regra de 70% a 60% do que você ganha na ativa. Então, às vezes, as pessoas estão doentes, mas elas não querem se aposentar, porque quando você se aposenta ainda mais doente, você vai gastar todo o teu dinheiro para comprar remédio. É E aí você verdade. perde 30, 40% do que você ganhava para se aposentar, para se cuidar. Então as pessoas preferem trabalhar doentes hoje em dia do que se aposentar. Roseli, de fato, a gente tem atendido nas emergências as pessoas, né, elas estão doentes, né? Elas estão doentes porque elas não têm mais aquela força da juventude, ela não tem mais aquela esperança, aquelas expectativas que fez com que ela fizesse um concurso público, fez com que ela ingressasse numa carreira de formação, né? E eu, como médico, sei disso porque acabo atendendo na emergência. Uhum. Muitos. Talvez uma maior parte dessas pessoas que vão parar na emergência, né, elas são oriundas da educação, né, Sim. oriunda da educação. Eu trabalhei seropédica 5 anos como médico na emergência e posso dizer claramente para você que boa parte das pessoas que eu atendia na emergência, elas vinham oriunda da educação, porque não é fácil, é uma responsabilidade muito grande você dar formação, né, para as pessoas e não ter como troca um salário digno, não ter como troca, né, um direito à saúde, por exemplo, né, a Sim. saúde. Quando que um funcionário ele é afastado por algum motivo, ele tem que provar por A mais B, né, que aquele afastamento é justo. Sim. Enquanto que o médico, por si só, ele já tem essa capacidade, ele já tem essa força. Não, mas ele tem que ser submetido, muitas vezes, a um processo injusto, muitas vezes um processo de humilhação, para provar que aquele afastamento é justo. Isso Então, por mesmo. muitas vezes, ele deixa de procurar o que ele tem de benefício, o que ele tem de direito, por conta de não passar por esse constrangimento, né? De ter que ir lá, né, na frente provar que, por exemplo, que o médico afastou ele X dias para poder se tratar, né? Uhum. Então, a falta dessa possibilidade de se ter o direito garantido na lei, né, de usufruir do benefício de poder se afastar para se tratar ou se aposentar, muitas vezes ele não faz porque ele sabe que vai deixar de ganhar aquilo que ele ganhava e o que ele vai passar a ganhar mal dá para se alimentar e como é que ele vai se cuidar, como é que ele vai se tratar? Então, de fato, ele passa a ser submetido a esse constrangimento, a essas dificuldades todas. Você vê pessoas com limitações, mas elas vão trabalhar. Uhum. A gente passou por isso lá em Seropédica. Eu acho que isso é constante. Eu acredito que não aconteça só em Seropédica. Hoje, para o servidor público, assim como para os trabalhadores em geral, existe a perícia, né, do INSS. Para os servidores públicos, os municípios têm sua própria perícia médica. Então, em Seropédica, a gente passou muita coisa com a perícia médica de Seropédica. Por quê? O servidor ele acaba ficando doente, né? Do trabalho, do dia a dia, e após a pandemia e antes da pandemia,
As doenças psicológicas, elas se tornaram, acho que hoje, um dos maiores motivos para afastar pessoas do trabalho, né? As doenças psicológicas. O psicológico das pessoas hoje ele não está muito bom e quando a pessoa vai procurar ajuda, ela ainda tem que mostrar que ela está doente. Não basta um médico dar um laudo ou dar um exame e provar. O perito tem que acreditar naquele exame e por muitas das vezes eu vi peritos contestar exames e laudos médicos de outros colegas de trabalho porque não acredita ou porque pessoas mandam ele recusar. Falar, não, não quero que você dê licença mais para ninguém. E as pessoas vão trabalhar doentes. E seropédica, por exemplo, a gente viu muita gente com acidente de trabalho tendo que voltar a trabalhar porque os responsáveis da educação tinham reuniões secretas com a perícia médica e dizia que não queria que desse licença médica para ninguém. E as pessoas estavam indo trabalhar doentes. E aí outro fato que quando a pessoa ganha uma licença médica, e aí as leis geral do município dizem que se for por motivos do trabalho, acidente de trabalho e outras coisas relacionadas ao trabalho, a pessoa não pode ter redução na remuneração na hora que a pessoa mais precisa, a pessoa tem. Porque a remuneração da pessoa é cortada. Fica só aquele salário base que a pessoa recebe. Então, assim, na hora que a pessoa mais precisa, a pessoa não tem. E aí a gente vê, teve uma época lá em Seropédica que a gente até brincou, que os servidores de Seropédica, eles estavam indo para a escola igual os zumbis, os The Walking Dead, para trabalhar, porque eles já não queriam mais ficar sem a remuneração deles. A gente ganhou um benefício lá que é insalubridade, que servidores começaram a perder, que hoje voltou a ser cortado novamente. Então, assim, as pessoas, para não perder 600, 700 reais, que faz muita falta, Claro. eles estão indo trabalhar nas escolas com colunas arrebentadas, pessoas com doenças degenerativas, pessoas sem condição de andar direito, com problemas de fibromialgia, eles não estão tendo a opção de poder se recuperar, de tentar um tratamento para melhorar e voltar. Voltar em condições, né? Sim. Com certeza, o que eles mais querem é voltar a produzir, ser Sim. útil e produzir, mas para isso eles precisam ser tratados, né? Sim. E se de fato, como você está dizendo, eles perdem parte do seu salário, né, ao se afastar, como que isso vai acontecer? Eles vão realmente preferir estar trabalhando e sem condições de estar exercendo aquilo que eles mais queriam ou querem fazer, que é dar a formação para aquelas pessoas, né? Sim. Quantos anos você teve na frente da Seroprev? De Seroprev, 3 anos e 4 meses à frente do Seroprev. A gente entrou em 2021 a convite do prefeito, porque o cargo que eu exerci no Seroprev foi diretora de administração e finanças. É um cargo que tem status de subsecretária, né? E eu só pude exercer esse cargo porque lá atrás, quando eu entrei no CEP, eu fiz uma graduação em gestão pública e para o servidor, além dele ser servidor efetivo do município, ter uma matrícula, ele precisa ser graduado, ele precisa passar numa prova de certificação, que é do Ministério da Previdência, e assim, só depois de passar em todas essas etapas que eu pude assumir esse cargo. E aí a gente eu fiz parte de uma diretoria executiva, eu, o Hugo e o Aloísio, junto com os servidores, e eu fiquei no Seroprev 3 anos e 4 meses. Eu saí agora 1º de abril. O que eu quero dizer para você é que olha só o ensinamento e o exemplo que a gente tem de uma pessoa, uma mulher guerreira, né? Ela fez um concurso público, né, para merendeira, mas ela não satisfeita com o que ela tinha de formação, ela procurou a formação, ela procurou uma faculdade, ela se formou, ela
né, foi se especializar para conseguir chegar aonde ela queria, para que ela, de fato, pudesse ajudar mais pessoas. Se como merendeira ela podia ajudar um grupo de pessoas, e agora, com uma formação, né, com uma faculdade, ela poderia ajudar muito mais pessoas, ela poderia influenciar muito mais pessoas. Eu quero dizer para você que aonde você está, o que você está fazendo, não precisa parar aí. Você pode avançar, você pode crescer, você pode mudar não só a tua história, não só a tua vida, mas a vida de muitas pessoas, como a Roseli, né, com a sua influência, já mudou. Roseli, assim, olhando um pouquinho para aquela câmera sua ali, né, diz para a gente, né, para eles ali, como que você hoje se sente como moradora, como uma mulher guerreira, como uma mulher, uma esposa, né, que está acompanhando e tem acompanhado o seu esposo Renato, né? E, Isso. né, acompanha você, ele é funcionário também público, né? Para que essas pessoas, muitas das pessoas acham que elas não podem, que elas não têm condições, né? Dá uma palavra de incentivo para essas pessoas, o que você diria para elas? Então, pessoal, eu vou falar com vocês agora. Às vezes vocês podem achar que a Roseli chegou lá, chegou onde ela está, e não é o lá ainda. Ainda tem muito caminho a percorrer. Mas eu cheguei em um caminho muito diferente que geralmente chegam as meninas como eu. Eu fui uma menina que foi criada por minha mãe, que separou do meu pai, eu tinha 10 anos. E minha mãe criou nós quatro, com muita dificuldade. Ela trabalhava de domingo a domingo. Eu comecei a trabalhar em casa de família aos 15 anos, onde eu cuidava de duas crianças praticamente da mesma idade que eu. Eu trabalhava lá de segunda a sábado, né? E muitas das vezes eu nem via meu salário. Eu tinha 15 anos e nem via o meu salário. E eu tinha que estar lá todo dia antes das 6 da manhã acordada para botar o café da manhã na mesa. Mas eu cresci aprendendo que eu tinha que trabalhar para ajudar dentro de casa. E quando eu me tornei adolescente, eu esqueci um pouco do estudo e quis ir para um lado de largar o estudo e só pensar em trabalhar. Fui trabalhar em casa de família, porque eu não tinha estudo, era só o que me aceitava. Até o momento que você para e pensa: ué, será que é isso que eu quero para mim mesmo? E eu falei: ainda dá tempo de mudar. E aí foi quando eu fiquei grávida do meu filho, que hoje tem 25 anos, e eu falei: agora eu tenho uma criança. Então você, mãe, que olha para o seu filho e pensa: eu posso mudar? Você pode mudar, ainda dá tempo. O tempo não para, o tempo não passou para você. Dá tempo de você começar assim como eu comecei. Eu resolvi estudar, eu fui procurar um emprego, eu só tinha o ensino fundamental, que é o antigo primeiro grau, e eu fui recusada na empresa e me mandaram concluir o ensino médio. Eu fiz o ensino médio, não desisti, voltei naquela empresa e fui contratada. Trabalhei lá 12 anos. No meu primeiro emprego, trabalhei 12 anos. Quando eu saí de lá, o meu marido Renato, ele ele era motorista de ônibus, depois ele passou a ser motorista da Colurb, ele também foi motorista de caminhão suga, né, que é aqueles caminhões que sugam o esgoto. E ele resolveu estudar, que ele tinha o sonho de passar no concurso público. E aí ele falou: vou ter que parar de trabalhar para poder estudar. E aí eu tinha acabado de sair do emprego, ainda assim eu peguei 2 empregos de passar roupa. Eu passava roupa de segunda a sexta no emprego, no outro emprego passava roupa na casa das pessoas, final de semana. E ele estudou, e não é que ele passou no concurso público? É mesmo, é? Servidor federal da Universidade Rural. E aí ele falou, depois que ele passou, ele falou para mim: agora você sai do desemprego, é sua vez de estudar Lavassar. E aí eu falei: mas concurso público é carta marcada. E estudei e passei, nem olhei direito os cargos e passei. E aí eu percebi que não era tarde para voltar a estudar. Foi aí que eu comecei a perceber que não era tarde para voltar a estudar. Então, assim,
tudo que você quer fazer, você pode fazer. É só você querer. É só você ter força. E aí eu comecei a estudar e aos poucos aquela menina que pode ser uma menina comum, igual você que está em casa me assistindo agora, que não pode ter perspectiva nenhuma e falar assim, eu sou uma mãe solteira porque eu vou criar meu filho assim, daqui a pouco eu arrumo um marido que me ajude a fazer as coisas. Não, você pode ser você sozinha, você pode crescer sozinha. E lá na frente você pode direcionar a sua vida, se você quer arrumar um marido, quer casar, quer constituir sua família, mas que você possa vir ajudar teu marido também. E ele te ajudar também, assim como foi comigo. Então, assim, de mão dadas, a gente consegue chegar em muitos lugares. Então, o que eu tenho para falar é que entrei no concurso público, aquela merendeira, que eu já ouvi muita gente falar na rua, mas ela é merendeira, como é que ela assumiu um cargo de diretora de um instituto? Não é a matrícula, não é o cargo, é a sua formação, é o quanto você se dispõe a querer crescer, a querer estudar e a querer aprender. Então, assim, estudem. O rumo para você conseguir avançar na vida é sempre através do estudo, através do esforço. E lembre-se, cuidado com as coisas que vêm fácil, porque as coisas que vêm fáceis, elas vão fáceis também. Então, estudem, plantem suas sementes que lá na frente vocês vão colher. Legal. É isso. Muito bem, muito bem. Muito obrigado. Não falou nada demais, não. Eu quero dizer para você, Roseli, e para o meu público, né, talvez nem todos conheçam a minha história. Ela é um pouco parecida com a sua, né? Até os 40 anos, eu não tinha uma formação. Eu era pedreiro, né? E aos finais de semana eu vendia doce na praia para poder completar completar o meu salário, para completar o meu sustento, né? Então, aos 40 anos, eu voltei a estudar, né? Lá na quarta série, né? Quinta, sexta. Então, eu estudei e aos 44 anos eu entrei na faculdade de medicina. Até então, a minha formação, né, era pedreiro, né? Trabalhava como motorista para ganhar vida, né? Muito parecida com a sua. Né? Tive que parar de estudar muito cedo para poder trabalhar, porque era o único recurso. Né? A gente tinha que se sustentar, tinha que se alimentar. Enfim, eu me formei aos 50 anos, hoje eu tenho 57 anos e 7 anos de formado. Tive o privilégio de trabalhar em Seropédica por quase 5 anos, né? Muito bem recebido, né? Pela população de Seropédica. Sou grato a Deus pelo contato que eu tive com as pessoas de Seropédica, e esse contato fez com que hoje eu tivesse você aqui, né, no meu programa, né, um momento com o Dr. Eli. Seropédica lhe ama, doutor Eli. Obrigado. Seropédica precisa do doutor Eli. Não só na saúde. Seropédica precisa do doutor Eli à frente da perícia médica do nosso município. Seropédica precisa, os servidores estão penando à frente da perícia médica do município. A gente precisa de um médico competente, servidor público, que tenha seu histórico aqui no município, que é um histórico de um perito médico humano. Um perito médico que olha pelas pessoas, um perito médico que não julga outros profissionais médicos. Então, assim, a gente precisa muito de pessoas assim, trabalhando com o servidor público. Amém, amém. Eu agradeço as suas palavras. Eu tenho um carinho muito grande, né, pelos moradores de Seropédica, né, pelo prefeito, né, o professor Lucas, né, ele me convidou para estar, né, algum tempo também ali atuando como médico na emergência ali no posto do 49. Sou grato a ele também por esse tempo e quero te agradecer por essa oportunidade de você ter vindo até o nosso estúdio gravar esse programa. Quero te agradecer também, né, ao Renato, seu esposo, né, que está te acompanhando, né, a sua assessora que está acompanhando você também. Quero agradecer ao João e à Vitória também por estar te assessorando. Eu sei que você está com uma equipe te apoiando nesse novo projeto, nessa nova caminhada, e que Deus possa
continuar te abençoando, abrindo os horizontes para você, te dando força. E como você falou, né? Isso é só um começo, né? Não, você não vai parar aqui, você vai continuar, porque Ainda tem muita gente para a gente ajudar por aí. isso aí, tem pessoas que precisam, né, ver em você, né, ver em nós até onde nós vamos ir. O que nós podemos fazer para que elas possam também mirar, né, servir de exemplo para essas pessoas, né? E quero agradecer novamente por essa oportunidade. E uma palavra final para o nosso público, para o seu público e para o meu também. Eu quero que você fale também para o meu público, naquela câmara ali. Então, a palavra final para o pessoal que me assiste, me segue lá nas redes sociais, que tem contato comigo, que já teve. Eu queria dizer para vocês que, enquanto tiver situações para serem melhoradas, enquanto tiver lugares para serem modificados, enquanto tiver coisas que não estejam nos seus devidos lugares, eu estarei lá lutando e buscando por melhoria. Eu não gosto de pegar algo pronto. Eu gosto de ajudar a fazer, eu gosto de ajudar a construir. Eu gosto de ajudar a transformar lugares, transformar vida, transformar situações. Mesmo que ninguém acredite, eu acreditando, eu vou. E assim, a gente consegue contagiar. Então, é isso que eu queria deixar para as pessoas que estão me assistindo. A gente pode muito, se a gente acreditar, se a gente tiver força. Assim como a gente conseguiu lutar, eu consegui lutar e entrar no sindicato e vir à frente da educação, e lá atrás a gente conseguiu mudar a história da educação do município, assim como quando eu entrei no Seroprev, a gente conseguiu transformar o Seroprev, conseguiu fazer com que as pessoas recebessem valores atrasados que chegaram a 110 mil, assim a gente pode continuar mudando, a gente pode fazer muito, a gente pode fazer mais. E para o público do Dr. Eli, eu queria dizer que muito obrigada ao Dr. Eli por estar aqui, por essa oportunidade, que é uma oportunidade de ouro, porque no município de Seropédica tem pessoas que têm seus podcasts, mas as pessoas, por algum motivo, elas preferem me deixar de lado, ignorar, não sei qual o motivo. Mas eu queria agradecer a oportunidade do Dr. Eli, dizer que sempre que for convidada eu vou estar aqui e dizer para vocês que tem o Dr. Eli, pessoal de Mangaratiba, Seropédica não, tá? Seropédica guarda um pouquinho. Pessoal de Mangaratiba, vocês têm um tesouro na mão de vocês. Vocês têm um homem, um pai, um marido, uma pessoa exemplar, um ser humano, assim, de N qualidades, um profissional capacitadíssimo para estar em qualquer lugar, para estar à frente de qualquer lugar. Uma pessoa que lutou, uma pessoa que guerreou, uma pessoa que não parou, independente das consequências, independente das situações. Então, assim, Dr. Eli, para mim, é um exemplo, né? A simplicidade dele é uma coisa fantástica e é isso que conquista muita gente. É uma pessoa que se tornou um médico, um dos melhores médicos que eu já vi na vida. E é uma pessoa que mantém uma humildade, uma simplicidade, trata todo mundo como igual, trata pessoas como seres humanos. É uma coisa que hoje está faltando na nossa sociedade. É uma coisa que deveria ser comum, mas não é. E quando a gente encontra pessoas igual o Dr. Eli na nossa frente, a gente tem sim que falar e que compartilhar para que outras pessoas conheçam o Dr. Eli que eu conheço, o Dr. Eli que a população de Seropédica conhece, que nem permite que ele ande nas ruas, que ele foi na minha casa, quase não chegou, porque o povo fica parando ele na rua. Então, assim, público do Dr. Eli, pessoal de Mangaratiba, eu queria falar para vocês que o Dr. Eli é o melhor que Mangaratiba tem hoje. Amém. Obrigado mais uma vez, obrigado pelas palavras. Eu sei que são sinceras, né, vinda do coração. Nos deixa um pouquinho emocionado, porque realmente eu não estava esperando tantos elogios, né? É verdade, realidade.
mas eu sei que são verdadeiras e são do teu coração, né? E eu quero dizer para você, meu público, o público da Roseli, que é um prazer muito grande poder falar com você. E se de alguma maneira, alguma palavra dita aqui chegou a teu coração e está gerando em você transformação, pega pega esse gancho e transforma. Faz desse momento um, um start para que você possa mudar a sua vida. Né? Sempre há algo para que a gente melhore. Sempre há algo que você possa fazer, né? Principalmente para aquelas pessoas que estão à sua volta. Né? Ser humano, essa é a palavra. Ser humano. Ser um profissional mais humanizado. Ser um professor mais humanizado. Ser um condutor mais humanizado. Ser uma merendeira mais humanizada. Ser um político humanizado. Ser um médico humanizado. Né? Nós temos um lema que é por uma saúde humanizada. Então nós não vamos deixar de falar sobre isso, né? Nós queremos uma saúde mais humanizada. Nós queremos uma educação mais humanizada, mas tudo depende de você, né? Não conta comigo não. Você pode ser o transformador, né, Roseli? Sim. Nós somos os transformadores, né? Tem que Nós começar. somos os transformadores das nossas próprias vidas. Isso. Mas se nós queremos. Posso quebrar o protocolo aqui? Pô, claro. Queria te chamar aqui, Gleice. Gleice. Desculpa, o pessoal vai entender que eu erro o nome. Ficar aqui do lado do Dr. Eli. Eu queria dizer para vocês, gente, que o Dr. Eli é essa pessoa incrível porque ele tem ao lado dele uma mulher incrível que me recebeu aqui hoje, com braços abertos, com todo carinho, recebeu. E assim, que ao lado, as pessoas costumam falar, atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. E eu digo que ao lado de um grande homem sempre tem uma mulher. Porque, assim, o carinho, às vezes a gente vê uma rivalidade feminina, às vezes, quando a gente chega em alguns lugares, mas você recebeu a gente aqui com carinho, com uma sensibilidade, você parou, você conversou, você orientou. E eu sou muito grata, eu queria te agradecer muito. E se hoje aconteceu, muita coisa que aconteceu nesse podcast foi por conta das informações que a gente trocou ali fora, dos conselhos que você deu. Então, assim, doutor Eli, você tem um tesouro nas mãos aí. Amém. E eu queria chamar a Renata aqui também. Vou quebrar protocolos hoje. Uau. E falar também que sempre ao lado como ao lado de um grande homem, tem sempre uma grande mulher e não atrás, gente, ao lado de uma mulher guerreira, tem sempre um grande homem que é quem tem me apoiado nessa minha caminhada, que nunca desistiu, que todas as vezes que eu saía de casa às 8 da manhã e chegava à meia-noite, 1 da manhã na luta pelo sindicato, às vezes não ganhava dinheiro pelo sindicato, que foi tudo sempre feito até a gente crescer com o nosso próprio dinheiro, ele colocava o próprio dinheiro dele. Então, assim, sempre esteve ao meu lado a todo tempo, a todo momento. Eu não sou uma pessoa muito fácil, difícil, mas ele tem paciência. Então, assim, eu queria agradecer Renato por estar junto comigo esses 16 anos que a gente está junto e nunca ter desistido, mesmo nos momentos mais difíceis, em que sempre que uma mulher, né, a gente, e você, a mulher, você entende, sempre que a gente tá, o doutor Eli, a gente perde um pouco o marido, a gente perde um pouco a esposa, mas ele sempre esteve comigo, assim como você sempre esteve ao lado do doutor Eli, e que vocês olhem para esse projeto de família. Vamos unir as famílias, porque quando a gente une as famílias, a gente consegue chegar muito mais longe. Amém. Então, assim, não desistam da família de vocês. Não desistam da família de vocês. É isso que eu tenho a dizer. Amém. É quebrado o protocolo, né? Eu quero encerrar nosso programa hoje dizendo para você, né?
Hoje é um excelente dia para salvar vidas.